Jesus. Antes então da nossa prece, é importante que a gente desligue o celular ou coloque naquele modo silencioso para não atrapalhar a nossa irmã na palestra de hoje. Então, com o pensamento elevado, a figura amorável do nosso Mestre Jesus, que Ele nos abençoe então essa semana que se inicia, buscando, através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, o caminho para a reforma de todos nós. Pedimos também, Mestre, que possamos estar predispostos aos ensinamentos da noite, trabalhando para a nossa melhora também. Pedimos também, Mestre, que abençoe nossa irmã, na sua condução, e em Teu nome, em nome dos benfeitores amigos, Bezerra de Menezes, patrão de nossa casa, iniciamos então o nosso encontro de palestra dessa noite. Que assim seja. Dando então continuidade ao nosso mês de palestras especiais, nosso irmão Raul Teixeira. Hoje está entre nós a nossa amiga Denise Garcia, que é de Esteio, companheira querida das atividades aí da nossa federativa, que vai então nos abordar o tema do livro Justiça e Amor. O capítulo é Jesus e a Violência. A Denise, ela é trabalhadora da Sociedade Espírita A União Faz a Força, de Esteio, como falamos. Seja bem-vinda, que Jesus abençoe. Obrigada. Boa noite a todos. Este livro, colocamos na introdução o tema, o nome do livro, Justiça e Amor. E nessa introdução nós vamos trabalhar mais o capítulo 6, que é Jesus e a Violência. Quando pensamos no nome desse livro, que está muito ajustado com a justiça divina, numa escrita leve, agradável, de fácil leitura, e que perpassa por todos os pontos nervosos no momento que estamos vivendo. Especificamente no capítulo 6, ele nos lembra da suavidade, da morosidade do Cristo. Na contrapartida sobre essa palavra, que hoje, todas as vezes que nós ligamos alguma mídia de notícias, nós nos deparamos com alguma ação ou alguma aberração na questão da violência. E o Espiritismo fala lá no Céu e Inferno que ele dá coisa melhor, eis porque é acolhido pressurosamente por todos os atormentados da dúvida, os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares o que procuram. O Espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos. E é por isso que inutilmente tem se combatido. Essas duas assertivas estão no Céu e Inferno, que consubstancia todo o trabalho que o próprio Raul Teixeira e Camilo descrevem nessa obra, Jesus e Amor. E pensando nessa obra, que dentro do contexto dela, na introdução, nós vamos verificar alguns pontos leves de reflexão. E um deles fala da felicidade completa e da felicidade relativa. Nós, com certeza, na Terra, não teremos uma felicidade completa. Por mais que nós a procuremos e que nós acreditamos ter a felicidade completa, ela não vai ser possível nessas presentes vidas. Também, ela é uma vida ou de expiação, ou de prova, ou só será de um outro formato, quando nós estivermos num processo mais adiantado de desenvolvimento
evolutivo. E essa proposta de felicidade completa, ela só vai acontecer quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso, ela só vai ser relativa. Ela vai ser relativa em função da nossa condição como espíritos imortais, como espíritos que estão numa caminhada de desenvolvimento espiritual, intelectual, emocional e mental. De acordo com o nosso entendimento da prática das leis de Deus e também da necessidade de nós termos uma consciência de futuro, nós vamos com certeza ter mais ou menos felicidade. Quando nós ainda não respeitamos a condição do homem, que é um ser em um processo de desenvolvimento, que é um ser numa caminhada permanente de evolução, quando nós não entendemos que as dificuldades que se apresentam na nossa vida não foi culpa do fulano, do beltrano, do ciclano, da situação, do chefe, do marido, da mãe, do pai, do avô, e sim organizações que nós participamos para que esta vida que nós estamos vivendo seja de expiações. Que nós fizemos combinações. E alguém poderia me perguntar, eu não fiz nada. Fizemos sim. Podemos não concordar com essa assertiva. Mas a doutrina espírita nos permite, com a certeza da vida futura, com os estudos através do tempo na doutrina espírita, nós termos a certeza que nós fizemos escolhas das situações que nós vivenciamos hoje. Boas, ruins, ótimas, excelentes, não tão boas. E ainda para lembrar, o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. O que nós escolhemos fazer hoje? Quem escolheu pela manhã levantar bem? E quem escolheu levantar de mau humor? Ou de cara fechada? Ah, mas de manhã ia chover. Não, mas eu não gosto de chuva. Aí por isso eu preciso ficar de forma severamente, de rosto fechado, sisudo, sisuda. E não vou observando que a infelicidade é eu que estou fazendo, eu mesma contra mim mesma. Eu faço a minha escolha de como eu vou viver. Ah, nós estamos no trânsito. E aí temos um engarrafamento. Que forma eu vou vivenciar aquele momento? Com raiva, xingando os outros motoristas, xingando as circunstâncias da lentidão, oportunizando aquele momento por uma reflexão, para ouvir uma música no rádio, de um pendrive. Quem sabe, olhar diferente para as mesmas coisas. Como estamos fazendo a nossa felicidade ou infelicidade? Porque nós somos obreiros do nosso destino. Então, meus irmãos, na sequência do nosso trabalho, nós vamos ver se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais. Isso, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, estivessem no mesmo nível do sábio, do homem de bem. Segundo os princípios da justiça de Deus, as almas devem ter a responsabilidade de seus atos, de acordo com a sua condição, de acordo com o seu entendimento e com o seu tempo. Dentro ainda da nossa mensagem, na introdução desta obra, que está aqui, e o pessoal tem ela ali na frente, Jesus e Amor,
ela fala na introdução que a necessidade do homem, neste momento em que vivemos todas as adversidades, nós temos que buscar o trato difícil com a humanidade, mas que ele é possível nós modificarmos da forma que nós entendemos. E, pensando também, ela coloca um ponto importante que se remete muito aos nossos dias políticos, econômicos. Diz na página 11, o uso da verdade modulado pelo amor leva o indivíduo à verdadeira prática da justiça. O exercício da justiça, orientada pela verdade, conduz a pessoa, o ser, a roteiros de amor irretocável. Então, quando nós começamos a entender que a verdade deve fazer parte do nosso contexto de vida, e estamos falando de verdade em todos os aspectos. Primeiro, a verdade conosco mesmos. Como eu estou me autoanalisando? De que forma eu estou pensando hoje? De que forma eu estou avaliando as situações? E não fazer de conta que não está vivendo. Todos nós estamos em processo, sem opções de escolha. Mas nós temos que ver o que nós estamos fazendo. E a verdade passa por ações verdadeiras, que fazem modificações importantes dentro da nossa estrutura psíquico, emocional e principalmente nas ligações espirituais que fazem parte do nosso dia a dia. Quando mudamos a nossa forma de agir, voltados para ações benéficas, nós vamos com certeza avançar e olhar diferente para aquelas circunstâncias que não fazem mais parte do nosso agir. E quando eu mudo, eu mostro o exemplo da minha atitude. De alguma forma, essa atitude influenciará alguém, sem dúvida nenhuma. E essa influência vai acontecer com aquela pessoa e vai modificar outra. E é assim que a humanidade progride. Então, quando eu penso nisso, e a questão da verdade, ela está relacionada com as nossas atitudes do dia a dia. Como nós estamos corretos quando jogamos no lixo o nosso pequeno papel de bala? Quando nós descartamos a céu aberto em qualquer local, qualquer dejeto das nossas ações, um copo, um plástico, como nós estamos fazendo isso? Estamos falando de coisas materiais. E quando nós tocamos para as questões das relações, que verdade, que sentimentos eu estou trabalhando para mudar? Qual o sentimento que eu estou mudando hoje? Já pensamos nisso? Começamos outra semana, retomamos outro mês. Que propostas até dezembro nós estamos trabalhando dentro de nós? Que mudanças eu fiz no ano de 2017 para refletir lá em dezembro e pensar? Avancei um pouquinho, pensando nas minhas atitudes. E aí nós vamos pensar que o mestre, no começo dessa introdução também, ele coloca que devemos desenvolver o amor fraternal. Devemos desenvolver o espírito fraternal. Por quê? Porque lá ele é a dimensão mais completa de amor com o indivíduo. No momento que eu consigo me aproximar do meu semelhante e ser fraterno com ele, eu estou no caminho do amor universal. E ele relata ainda dentro do próprio livro, que sugerimos para as pessoas, que ele fala com uma leveza sobre o amor fraternal de ímpar. E depois coloca ainda, Camilo, no livro do Raul, sobre que jamais fez vista grossa sobre as questões da violência. Jamais Jesus fez isso. Porque o tema do nosso capítulo 6 é Jesus e a violência.
E Jesus responde em um determinado momento que ele jamais compactuou ou acovardou-se diante da indecência, da loucura, da violência. A violência, ela é uma loucura, é um estado de desequilíbrio total do ser humano. E aí nós vamos pensar nas possibilidades de violência que o homem age hoje com o outro, através das possibilidades inúmeras de violência. E ela é só física? Não, meus irmãos. Ela não é só física. A violência tem de várias formas. E nós vamos ver algumas. E ainda na questão adiante, dentro do próprio livro, ele diz: a procedência das qualidades morais da criatura humana, no livro dos Espíritos, na questão 361, diz o seguinte: são as qualidades do espírito nele encarnado. Quanto mais puro o espírito, mais propenso ao bem é esse espírito. Então, à medida das nossas condições morais estão relacionadas de forma indelével no nosso espírito e que permitem uma análise do nosso contexto espiritual. A espiritualidade, na sua infinita sabedoria, consegue enxergar apenas em pensar em nós, nas nossas condições. Não enganamos ninguém. Podemos enganar alguns, mas não por muito tempo. Porque sempre a verdade de dentro de nós vai se fazer presente em algum momento. Muitas vezes conhecemos pessoas que passam anos quietas, ajustadas à frente a nós. Conversa macia, leve, falando baixo. E aí, num tempo, de repente, alguém se descontrola, ofende, humilha, desfaz. E sai pela boca tudo aquilo que estava guardado através das suas ações e das suas falas. E isso é que está as condições morais do indivíduo. Quando trabalhamos isso dentro de nós, as arestas impuras e não verdadeiras, nós vamos conseguindo vencer. Na sequência da nossa fala, nós vamos entrar na mulher adúltera. E o próprio Camilo coloca nos textos que a cena da mulher adúltera se perpetua até hoje. Continua acontecendo. Das mais variadas formas, mesmo com a tecnologia, com os avanços da ciência, porque esse livro foi escrito em 2015. Mesmo com tudo isso, nós ainda temos períodos primitivos da ação humana. Que triste, né, meus irmãos? Que lástima. 2000 anos e nós ainda caminhamos na etapa primitiva do avanço humano. Ah, mas e a tecnologia? Não estamos falando de intelectualidade, mas sim de moralidade, de sentimentos bons para com nossos semelhantes. E isso só pode acontecer quando temos dentro de nós a certeza de mudar, de evoluir, de ser espíritos imortais que tiveram mais uma oportunidade aqui nesse planeta belo, de condições ímpares, e que nós, de repente, ainda não conseguimos aproveitar. Diz também na mensagem, numa determinada, na página 91, todos renasceram para acertar. Porém, continuando a se comportar como rebelados ou astutos, entregam-se às velhas inclinações, acabam por deparar com aqueles que, nada obstantes as lições de amor e vida do Mestre, persistem nas incorreções, nos descalabros do crime, e são arrastados uns e outros por essa lei de afinidades
inexorável em toda parte. Isso é atualizadíssimo do dia de hoje. Com certeza, mesmo não tendo visto as mídias de informação hoje, nós vamos poder pregar com certeza inúmeros casos que se enquadram aqui. Inúmeros não, uma imensidão. E ainda diz, quanto a ti, preserva-te no exercício da brandura, na busca da paz, porque em sã consciência, no planeta, bem poucos estão habilitados a julgar com acerto os desviados filhos de Deus. Porque aí entra, neste momento da fala do Camilo, que entra a questão da justiça divina e da misericórdia. Ainda, lembrando a mulher adúltera, nós não podemos definir a culpa das pessoas nas suas condições. Nós não podemos julgá-las. Para não sermos julgados, que nem o Cristo fez com ela. E perguntou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo sumiu. Porque todo mundo tinha culpas. Tinha atitudes não resolvidas. E nós muitas vezes temos essa atitude indefinida, incorreta, desordenada, de falsa justiça, e não somos. E quem condena pode ter o mesmo vício daquele que está sendo condenado. Muitas vezes condenamos o outro, porque estamos enxergando nele os nossos próprios vícios. É difícil de aceitar isso. É difícil de engolir isso primeiro. E de compreender que eu tenho que fazer a mudança e não julgar o meu semelhante. Por isso, a fala Jesus e a violência. E nós violentamos as consciências. Nossa, principalmente, querendo mudar aquilo que não podemos mudar. Na sequência, vamos encontrar Jesus, ainda na mulher adúltera, e ele fala que nós precisamos do espírito de compreensão, de justiça e de boa vontade. O gesto de entendimento, o gesto da palavra que levanta e da palavra com indulgência. Na postura que nós temos que modificar, ou alterar, ou ajustar, ou repensar, ou recomeçar. Como diz a velha frase do Chico, a gente não pode mudar o passado, mas nós podemos fazer um novo fim, com certeza. Só da maneira que nós quisermos. Da maneira que nós entendermos, que nós meditarmos sobre a nossa postura. Porque a nossa postura é todo dia, é toda hora. É aqui, é na casa espírita, é no lar, é no trabalho, é no estudo, aonde nós estivermos. Que posição eu estou me colocando frente àqueles que não seguem comigo ainda? De que forma eu estou agindo? E aí nós vamos partir para o segundo item. Se vês que erra o teu irmão, reflete sobre a situação. Incontáveis indivíduos com negativos comprometimentos se fazem presentes hoje junto de nós e conosco, e quem sabe nós. E também todos renasceram onde estão para acertar. Sem dúvida nenhuma, todos nós nascemos para acertar, para mudar-nos intimamente. E esse acerto é acertar com o pai, que eu não tenho uma afinidade com a mãe, com meu irmão, com meu parente. É fazer a nossa parte. Como eu estou fazendo isso? Vamos deixar para a véspera do Natal, que aí a gente vai lá e abraça cinicamente o outro, que a gente não quer nem cumprimentar durante o ano inteiro, mas aí porque é Natal, a gente está no espírito do Natal. Então a gente terceiriza para aquele dia fazer uma coisa mágica, mas não de verdadeiro fundo. O que nós podemos fazer? A prece, o exercício do esforço íntimo em mudar, pedir ajuda para a espiritualidade,
que ela compreenda as nossas limitações, e com certeza eles já nos conhecem, e nos ajude a vencer a adversidade, a aprender a amar aquele que nós não temos a afinidade, a respeitar o outro nas suas limitações, as suas condições. E aí, vamos entrar falando de Jesus, que é o outro item, Jesus e o soldado agressor. E ele diz, Simão Pedro é atacado pelo soldado, e ele vê que a oportunidade não se fez oportuna ainda. E pergunta, se falei mal, dá-me testemunho do mal. Porém, se falei bem, por que me feres? Por que me feres se eu falei bem? Quando a incompreensão do nosso irmão se apresenta à nossa frente, nós, o escândalo, as posições, os instintos violentos, a própria maldade, as perseguições, o ódio, as invejas, os despeitos, ainda estão dentro, diz Camilo, as almas pequenas. Então, se eu estou me enquadrando num desses pontos aí, eu sou uma alma pequena, a análise crítica e sincera só nós podemos fazer. Não temos o direito de julgar ninguém, até porque Deus é infinitamente misericordioso. Se nós julgamos, nós temos as possibilidades infinitas dos outros nos julgar. E aí, ainda na página 93, ele coloca: quantos se atiraram a perseguições dos outros, infelicitando-os em seus empregos, em seus negócios, no seio familiar ou no bojo da vida social, destilando ódios, invejas, despeitos que são cultivados por almas pequenas, por indivíduos lilipudianos que, por mais persigam, maltratem, felicitem, não sentem esvaziar o tonel das baixezas que conduzem no íntimo. Este é um momento de testemunho da nossa fé. Testemunho do momento que nós estamos vivendo. E por isso nós precisamos nos fortalecer. Das falas, dos ruídos de comunicação, dos sentimentos negativos. De que forma eu vou fazer isso? Evangelho no lar. Evangelho no coração. A mensagem da USE de São Paulo diz o seguinte na proposta do Evangelho no lar: Evangelho no lar e no coração. Ame. Essa é a frase que tem lá. Como nós não podemos trabalhar, vamos deixar de trabalhar o Evangelho no lar? Se alguém ainda não caminha no Evangelho do lar, deve procurar os trabalhadores da casa e pedir informação. Evangelho no lar é luz bendita que ilumina nas noites e nos dias os nossos lares. Quem ainda não começou o Evangelho, pense e reflita sobre isso. O tempo passa e nós nos descuidamos de cuidar das nossas casas. E aí eu estou falando das nossas casas pessoais, mas também da casa espiritual, que é a casa espírita. Pensemos no esforço diário de alguns minutos, exercitarmos o convívio com a espiritualidade maior na hora do Evangelho. Na continuidade, lembrando as dobras do tempo que o testemunho luminoso do amor e da fidelidade do Cristo. Só o tempo fez com que aquele soldado agressor conseguisse, nas dobras do tempo, mudar e se tornar um grande defensor do cristianismo. E ainda, dentro do nosso próprio livro, porque o nosso relógio lá parece que ele corre mais do que eu, é a espada de Pedro. E aí, Jesus fala a Pedro: Simão, embainha a tua espada, porque aquele que fere com a espada será ferido. Essa fala do Cristo, ela lembra muito as coisas do dia a dia. E permite que a gente tenha com clareza ação e reação.
no momento que eu firo alguém, em algum outro momento, esse retorno dessa ferida que eu proporcionei, com certeza chegará até mim. Ai, mas eu sou uma pessoa tão boa. Quando alguém nos diz isso, a gente fica a pensar. Quando nós pensamos que nós somos uma pessoa tão boa, nós estamos com algum problema. Porque 100% boa, tão boa, eu acredito que nenhum de nós é. Não temos como medir ninguém. E muito menos a nossa tão boa. Porque nós ainda não temos, como caminhantes do universo, espíritos eternos, possibilidade de medir se eu sou mais boa, se ela é mais boa, se ele é mais bom. Só a espiritualidade a ela convém nos dar algum indício se quiser. E aí, nesse momento que Jesus fala a Pedro, vai aparecer. A gente vai encontrar os acidentes trágicos, as desencarnações violentas, enfermidades incuráveis, deformidades inúmeras, e aí a lista vai se fazendo longa, 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 longa. E por esse caminho, nós vamos vendo que são os frutos da semeadura que fizeram um dia. Nada está sem a ordem, sem a direção da força, da inteligência suprema do universo. Nada. Não temos a ousadia que alguns acreditam se ter de não compreender que tudo está no comando de Deus. E que qualquer coisa que não seja uma normalidade são escolhas assumidas perante Ele. Nós, muitas vezes, nos sensibilizamos pelas dores alheias. E isso faz parte do nosso coração bom. A compaixão, o amor, a fraternidade. Mas para isso, nós temos que compreender que as causas das nossas dificuldades, de todas as possibilidades que tem ali, e mais uma lista infinita de outras, são escolhas das nossas novas possibilidades reencarnatórias. E não escolhas de outros, mas sim escolhas nossas, para que possamos avançar como seres a caminho da redenção. Ainda dentro da nossa fala, as dores não são imposições do Cristo para a humanidade. As dores são criações dos próprios indivíduos. Renitentes nos erros, empedernidos nos vícios e que não deram apelos de redenção pelo amor. Isso tudo tem no livro do Raul. São trechos do livro do Raul. Pensem bem, meus irmãos. Espíritos empedernidos nos vícios e que não deram apelos à redenção do amor. Porque não querem mudar. E hoje nós estamos vendo isso. Entre amar e matar, optamos matar. Entre amar e cuidar, preferimos descuidar. Entre amar e perdoar, preferimos não perdoar. E isso são espíritos duros, empedernidos nas dificuldades e que vão, com certeza, com grandes possibilidades, não reencarnar mais aqui. Ah, mas vão reencarnar onde? Só Deus sabe. Não tem como a gente definir alguma coisa. E aí, para nós, encaminhando para o fim, o amor cobre a multidão dos pecados, e nós sabemos disso. E isso tudo está em oposição à violência. É difícil a gente mudar quando alguém nos agride, quando alguém nos ofende, quando alguém não acerta conosco a relação. Quando nós temos um desacerto, um sentimento que não é acordado dentro de nós, uma dor no estômago, uma dor no peito, um incômodo com aquela pessoa. Mas nós podemos exercitar a mudança com amor. A violência, ela não é só, como falamos, um tapa no rosto, um soco, um pontapé, uma agressão física. Ela é um sentimento não resolvido.
que nós podemos modificar. E ainda, pode-se restabelecer a integridade íntima pelo amor ao trabalho, pelo amor dedicação ao belo, pelo amor paciência, pelo amor fidelidade ao bem, nos campos da fraternidade humana. Entre mentes, o homem, por sua condição de grande atraso moral, pensem bem, grande atraso moral, isso é Camilo dizendo, pessoal, de imaturidade geral, no nível de crescimento em que ainda se vê, prefere se acomodar ao seu status, supondo que tudo está bom como está, sem fazer mínimos esforços por avançar um pouco mais na área da sensibilidade psíquica, na área espiritual. É por isso que então se acha submetido às contingências da dor, por opção que faz, no escolher a acomodação como norma de sua existência. Então, pensemos nisso. Ainda estamos, como diz Camilo, grande atraso moral. Então, todos nós aqui, sem exceção, estamos e temos que trabalhar por nos modificarmos intimamente pensando no bem. E isso tudo, das qualidades do indivíduo, depende-lhe a felicidade, e não o estado material do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte. Nenhum lugar é circunscrito e assinalado no universo. Devemos compreender como um estado vibracional da alma em sua afeição positiva de amor. Nós temos que buscar a mudança da nossa alma, a mudança do sentimento dentro de nós. E para nós encerrarmos, não há descrição possível das torturas morais. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensar que estão condenados sem remissão. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 973. Quando nós ainda acreditamos que não temos remissão. Mas a justiça divina está na nossa mão. O bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Como não há uma coisa meritória, uma única ação meritória que não seja levada em conta. Que isso constitui tais ações no começo do progresso. Lá no céu e inferno. São tempos difíceis e definidores. Esses, os tempos atuais. Lá na questão 99. Vamos pular. Dia chegará em que amadurecidos os homens se unirão como irmãos verdadeiros, que revelarão um tempo tormentoso vivido pela humanidade, que então estará bem distante no mundo venturoso da nova era. Essa mensagem está lá na Justiça, no 105, na página 105, que um dia vamos só pensar numa biblioteca que conta essa história da humanidade como nós somos hoje, e que lá nós já estaremos nas bem-aventuranças. Agradecemos que possamos refletir e pensar sobre o livro, que muito nos traz e elucida com as suas mensagens. E para concluir, vamos apenas relatar a página 23. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem. Quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Lá no Céu e Inferno, na primeira parte, item 21. Que todos nós possamos refletir sobre as mensagens de Camilo neste livro. E possamos também adquirir o livro colaborando com o Raul. Uma boa noite a todos nós. Muito obrigada.